Olá, estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul, nesta manhã de quinta-feira. Hoje a nossa convidada aqui no nosso programa para fazer uma conversa é a Marijane Felipe, que é secretária da Saúde. Secretária? Bom dia, Beto. Bom dia. Secretária do Sistema de Saúde e Desenvolvimento Social. Tem uma porção de coisa aqui, mas secretária da Saúde de Morro da Fumaça, é importante essas informações. Marijane, vamos falar um pouquinho da tua vida. Quem é Marijane? Bom dia, Beto, né? Bom dia a todos novamente da TV RSul. Muito obrigada pelo espaço, primeiramente, né? Eu sou Marijane Felipe, tenho 33 anos, sou formada em administração, com 2 especializações, uma delas em gestão pública, e trabalho há quase 14 anos no serviço público. E hoje, secretária da Saúde de Morro da Fumaça. Sim. Eu tenho uma paixão muito grande pela gestão pública, né? E como eu sempre falo, pela diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Muito bem, presente aqui também no nosso estúdio hoje o jornalista Marciano Bortolin. Está conosco aqui hoje, seja bem-vindo também, Marciano. Uma hora dessa temos que fazer uma conversa aqui, né? Fazer um bate-papo. Marijane, hoje vamos nos ater a um assunto que é evidência todos os dias na vida de todas as pessoas no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre o coronavírus. E, precisamente, vamos falar hoje sobre a vacinação, né? Iniciou em Morro da Fumaça, como é que está iniciando? Quando chegou e como é que estamos iniciando esse processo? Certo, né, Beto? O mundo todo, né, vem passando por essa pandemia no último 1 ano, né? Nós aqui nos últimos 10 meses estamos vivenciando isso. Vamos dizer, é a pior crise em saúde dos últimos 100 anos, né? E estamos aqui hoje para fazer esse enfrentamento. O município, desde o início, não mede esforços para fazer o atendimento, né? Fazendo através principalmente do centro de triagem. Mesmo hoje, que vamos dizer, consideravelmente os casos estão diminuindo, com a graça de Deus, nesse mês de janeiro, a gente vem mantendo 2 equipes no centro de triagem, 2 médicos, 2 enfermeiras, 3, às vezes, a 4 técnicos de enfermagem, um farmacêutico lá também direto, zeladoras, enfim, compra de testes, compra de medicamentos. A gente vem assim num esforço muito grande nos últimos 10 meses para manter o serviço do centro de triagem com os demais serviços das demais unidades. Só lembrando a você que nós estamos ao vivo nesse momento pelo nosso canal www.tvexul.com.br. Aliás, lá você pode assistir pelo aplicativo também, o aplicativo MF Sul, que também você assiste, ouve a nossa rádio também. Estamos também pelos Facebooks TV Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça e também no YouTube TVR Sul. A nossa convidada de hoje é a Marijane Felipe, secretária da Saúde de Morro da Fumaça. Marijane, vamos direto ao ponto. As doses da vacina chegaram quando? Sim, Beto, as doses da vacina chegaram na terça-feira, né? Terça-feira pela manhã chegaram na Regional de Saúde em Criciúma. Antes do meio-dia estavam aqui conosco em Morro da Fumaça. Às 14 horas na terça-feira, começamos a vacinar os profissionais do centro de triagem, né? A gente tem uma logística preparada hoje, o município, Beto. Até estou com ele aqui também. Sim, a gente tem o plano municipal de imunização feito aqui. Foi frustrante também a questão, porque veio muito poucas doses do governo federal, Beto. A gente tinha uma expectativa de estar recebendo, em média, 800 vacinas nessa primeira fase da imunização, porque o governo federal ele dividiu em 4 fases, em 4 fases da imunização, essa primeira etapa, vamos dizer. E na primeira fase, a gente teria que vacinar os nossos profissionais da área da saúde, tanto parte pública quanto privada, certo? E os nossos idosos acima de 75 anos. Então, pelos nossos relatórios, pelos nossos levantamentos, a gente teria que vacinar, em média, 864 pessoas. Mandamos todos esses levantamentos para o governo federal, para o governo do estado, como os demais municípios também fizeram.
estávamos preparados, nós estamos preparados para imunizar toda a cidade, com a questão de insumos, logística, nós temos pessoal. Daí, segunda noite, nós estávamos em reunião com os secretários de todo o estado de Santa Catarina, na segunda noite, e na segunda noite que o estado passou o quantitativo que cada município do estado de Santa Catarina iria receber. E foi uma decepção aos nossos secretários aqui da região. Tipo, nós, município de Morro da Fumaça, com hospital, com centro de triagem, com os nossos profissionais da saúde e os nossos idosos, acima de 75 anos, que era o que estava preconizado na primeira etapa, recebemos 96 doses. Muito pouco, né? Muito pouco. E então isso, a briga, vamos dizer, entre os secretários, as nossas discussões foi noite adentro. Então, cada município foi se organizando, porque assim, veio muito, muito abaixo, que não dá para imunizar nem os nossos profissionais da saúde no município. Então, nós, como município também de Uruçanga e demais municípios, o que foi colocado? E foi um pedido também do governo do estado, imunizar primeiro quem está nos centros de triagem, pronto-socorro dos hospitais, né? Ala Covid, tipo o nosso Hospital São Roque também, que tem a ala que atende Covid, o SAMU, as vacinadoras, né? E então, vamos dizer, se sobrar, a gente vai pegando tipo por idade, como é o que está acontecendo hoje, como a gente deu o exemplo ali da sua esposa. Muito pouco, muito difícil para o gestor, né? Porque foi feito toda uma divulgação, o governo federal e o governo do estado fez toda uma divulgação quanto que todos os profissionais da saúde iam ser imunizados e os idosos acima de 75 anos nessa primeira etapa. Daí cabe a nós aqui, gestores, principalmente municípios pequenos, dar a negativa. Então é uma briga entre nós, né? Então, mas a gente está muito unidos, nós secretários de saúde do Brasil inteiro. Estamos tendo praticamente reuniões todos os dias, os prefeitos estão em cima dos governadores, como os governadores estão em cima também do presidente, porque a gente precisa o quanto antes de mais doses de vacinas. E a população, nesse momento, Maridiane, é importante também pressionar nas redes sociais para que o governo busque urgentemente mais doses para passar para os municípios, porque um município com 17 mil, quase 18 mil habitantes, colocando aqui referência ao Morro da Fumaça, né? Porque a população dos municípios são diversificadas, né? Mas aqui, para 96 doses, é muito pouco, não conseguir atingir nem os profissionais de saúde. É difícil de compreender, né? Difícil de compreender e a gente, como gestor, se coloca, como se diz, numa saia justa. Mas é por isso que a gente teve critérios, né? Começou pelo centro de triagem, Hospital São Roque, ala Covid, SAMU. Só que é injusto, porque aquele profissional lá do posto de saúde não vai poder receber? Por que o meu colega lá está recebendo antes que eu? Então, assim, é difícil de administrar isso, né? Então, por isso que a gente está esperançoso e pedindo, né? Pedindo muito que nas próximas semanas o governo federal envie mais doses para a gente terminar de imunizar os nossos profissionais da saúde e já partir para o próximo grupo, que seriam os idosos. Nós conversávamos antes em off e estava me falando que o município está preparadíssimo, inclusive tem verba garantida, se for possível, se tiver vacina, para comprar essas vacinas, né, Maridiane? Sim, Beto, né? Isso é importante, essa tua colocação, é importante a gente falar isso para a população também, porque lá em meados de novembro, início de dezembro, como não se falava em vacina, os municípios começaram a se organizar. Tipo, os municípios aqui de Santa Catarina começaram a se organizar através da FECAM, nós aqui através da ANREC, né? Até o presidente na época, que era da ANREC, o prefeito Ademir, foi a São Paulo, no Instituto Butantan também, entregaram carta de intenção de compra, né? O consórcio de saúde estava se organizando também para os municípios, está adquirindo através do consórcio as vacinas, né? Então, todos os nossos municípios aqui da região se colocaram interessados em adquirir as vacinas e Morro da Fumaça não foi diferente. Pensando nisso, final de novembro, o prefeito Noy já reservou uma quantidade X em valores
tendo a possibilidade, tendo a oportunidade de comprar a vacina, o município está aqui, está aqui o recurso, nós vamos comprar 6.000, 7.000 doses, porque a gente não sabe a quantidade que vem do governo federal. Então, a gente se preparou com a parte financeira, certo? Com a questão de insumos, a gente está preparado para tudo. Infelizmente, né, o governo federal, infelizmente não, o governo federal ele é o responsável pelo programa de imunização no Brasil. Então, em final ali de dezembro, agora início de janeiro, tudo que é produzido em território brasileiro ou importado vai direto para o Ministério da Saúde. Não vai para nenhuma prefeitura, não vai para nenhum estado. Então, hoje, nenhum estado e nenhum município consegue comprar a vacina, Beto. A gente depende exclusivamente do governo federal. Mas, volto a repetir, se tiver uma brecha, a gente tiver a oportunidade, tiver a legalidade de comprar a vacina, Morro da Fumaça vai ser um dos primeiros, com certeza, porque nós temos o recurso já reservado desde o final do ano passado, o prefeito Noi e o Eduardo, prevendo uma situação, a gente já tem esse recurso para isso, se necessário for. Muito bem, a nossa conversa hoje, para você que está chegando agora, hoje é com a Marijane Felipe, secretária da Saúde de Morro da Fumaça, hoje nos atendo a esse assunto tão importante que é o coronavírus e a vacinação que iniciou essa semana. Rália, tem alguém aí? Vamos lá. Ricardo Guedin. Então tá, o meu microfone estava baixo, então agora já vamos melhorar o microfone. Então. Terezinha Piva, muito obrigado, forte abraço. Eusélia, muito obrigado pela presença. Nelma Sartor, professora, muito obrigado. É verdade, Nelma. Só que a gente não esperava que fosse tão baixo assim, né? Até a gente... Mas assim, foi pego todo mundo até falando, a Nelma é professora, né? E pelo plano, eles se encontram na quarta etapa, né? Então, assim, o quanto é importante a gente estar recebendo mais vacinas para chegar o quanto antes da classe de professores e profissionais, funcionários das escolas municipais e privadas, para o início também do ano letivo, né? Tem mais alguém, Rale? O Ricardo Guedin, muito obrigado, vai estar aqui a semana que vem, vai estar aqui também no nosso, o vereador Ricardo vai estar aqui também no nosso estúdio para a gente falar um pouquinho sobre projetos, ideias, sonhos para esse mandato, novo mandato, primeiro mandato de vereador do Ricardo. Marijane, o que dizer, quais informações, porque pelas informações que a gente já tem, a população está procurando já as unidades de saúde, perguntando, querendo se vacinar, né? O que você tem para dizer para essas pessoas? A orientação que nós temos, né, e que o governo do estado está pedindo para a gente repassar, é que as pessoas não busquem as unidades. Infelizmente, não temos doses para isso, né? Não temos doses para estar imunizando as pessoas neste primeiro momento. Então, assim, continuar com as medidas de prevenção, com as medidas de higiene, com as medidas de distanciamento, porque nós temos um longo caminho pela frente. A gente tem... veio poucas doses, mas a gente também tem que pensar pelo lado positivo, que começou. Pelo menos começou, né? Começou, como se diz, é um fio da esperança, é uma luz no fim do túnel. Então, assim, veio poucas, mas começou. Eu acho que é o fim, pode ser um fim da pandemia, né? Mas, como eu disse, é um caminho muito longo, tá? Até tudo isso acontecer, até a gente estar conseguindo imunizar, principalmente os grupos prioritários, ainda vai um bom tempo. Então, assim, a gente pede, né, que as pessoas continuem com os cuidados. Graças a Deus, hoje a nossa região está com um número baixo de casos, né? Mas não podemos descuidar. O oeste de Santa Catarina está com 100% das UTIs lotadas. Nós aqui estamos estável, né? Estamos no nível grave, né? Não estamos mais no gravíssimo. E isso, com certeza, se dá muito ao cuidado que a população vem tendo também. Assim, Marijane, as informações, aquilo que está se falando é muito importante, mas também serve de alerta, porque nós, quando recebemos uma informação que a coisa está melhorando, a gente baixa a guarda.
Aí daqui a pouco esse número gravíssimo volta a acontecer novamente se nós não tomar cuidado, né? Então, mais do que nunca nós precisamos nos cuidar. Está baixando o nível de contágio? Ótimo, então estamos no caminho certo. Precisamos continuar fazendo essa lição de casa, né? Precisamos, já são 10 meses, né, Beto? Tivemos muitos altos e baixos, né? E no gravíssimo, voltávamos para o nível alto, e oscila muito. E de uma semana para outra, para a gente estar com a UTI lotada novamente, é imediato, é coisa de dias. Então, assim, volto a pedir, né? Vamos continuar com as medidas de prevenção, principalmente cuidar dos nossos idosos, cuidar das pessoas com comorbidades, porque a faixa de mortalidade é muito grande acima dos 60 anos, Beto. E depois, como as UTIs dos hospitais da região, os hospitais estão lotados, muitas pessoas que nem estão com coronavírus, que de repente estão com problema de coração, problema grave, tipo transplante, essas pessoas passam a ter muita dificuldade para ocupar também essas áreas, né? Por isso que nós devemos o tempo todo estar nos vigiando, nem tanto por mim, mas também pelas pessoas que estão em minha volta, né, que estão no nosso arredor. Então é importante, se eu não quiser fazer por mim, que eu faça pelas outras pessoas, que certamente eu vou estar fazendo um grande feito. Mas, Jane, um abraço aí, vamos lá, quem está? Andressa Teixeira falando, estou feliz com as vacinas que vieram, até ontem não tínhamos, agora já temos 96 pessoas vacinadas, né? Sabemos que legal. Vacina para o mundo inteiro é complicado. A Mary Guimarães, bom dia, Beto, e a nossa secretária de saúde, Marijane, e a Delma Sartor, reforçando o que já foi falado, a continuidade dos cuidados é necessária, nada está descartado a acontecer, a vacina é uma esperança que não está ao alcance de todos ainda. Isso é uma informação minha para completar, que também faz parte das questões de boas notícias, é que muitas das vacinas que elas estão aí, algumas dessas que estão, elas já estão se mostrando eficientes contra as variantes mais transmissíveis, né? E as que ainda não têm uma pesquisa já está começando a ser investigado para fazer alterações nelas, para elas poderem ser utilizadas com as outras variantes. Por exemplo, a de Oxford, que também está para vir futuramente, eu li uma notícia recentemente pela empresa de que ela, até o momento, ela tem demonstrado alguma eficiência contra a variante amazônica. Então isso é uma esperança também, né? Algo que dá um ânimo, né? Com certeza. Muito bem, o Rally, o microfone dele eu acho que pifou, né? Porque ele não está falando hoje no microfone, mas nós emprestamos o nosso aqui. Beto, queria só ressaltar uma situação. Como é uma campanha, né? As pessoas não têm obrigatoriedade em se vacinar, certo? Como é uma campanha. Só que como a gente tem grupos específicos, tipo o nosso grupo agora são os profissionais da saúde. Nós temos profissionais da saúde que não querem se vacinar. Ponto. A gente não tem como ir contra isso. Mas o profissional, ele assina uma recusa em receber a vacina. Isso a gente está fazendo, tá? Gostaria de ressaltar isso. Eu vou falar por mim agora, né? Eu acho triste um profissional da saúde não querer se vacinar. Com todo respeito à opinião, a ideias, né? É muito triste um profissional da saúde não querer se vacinar. Porque no momento onde o mundo todo está em alerta, todo mundo preocupado, as pessoas acham que ainda tem alguns, principalmente da saúde, né? Uma pessoa comum que não tem muito conhecimento das coisas, até dá para entender, mas um profissional da saúde é muito triste saber que não queira se vacinar. Esperamos que seja uma coisa momentânea, que seja da boca para fora e daqui a pouco todo mundo vacinado, né? Como você diz, às vezes é algo momentâneo, são desconfianças, são pontos de vista diferentes e a gente também tem que entender, né? Tem que entender e tem que respeitar. Mas os nossos profissionais da saúde, a gente pega uma recusa, eles assinam como não querem se vacinar, Beto. Esperamos que esse documento não seja assinado por ninguém. Vamos torcer, porque os nossos profissionais são da maior qualidade. A gente acompanha as unidades de saúde, o trabalho, Morro da Fumaça, certamente o Brasil todo está assim, porque é uma área muito qualificada. E Morro da Fumaça não fica atrás de todos os municípios com a qualidade do profissionalismo. Não, eu venho aqui enaltecer, sim, os nossos profissionais da saúde, não os profissionais, os trabalhadores da área da saúde. Porque é desde o médico à higienizadora.
é um conjunto, né? O sucesso de... Ninguém faz nada sozinho, né, Beto? Ninguém faz nada sozinho. Então, tipo, às vezes acaba se falando muito, do médico, da enfermeira. Mas não, eu gosto sempre de falar, é do médico à higienizadora. Porque um sucesso de uma unidade de saúde, a higienização lá do centro de triagem, ao bom trabalho, ao bom atendimento, se dá pela equipe completa, com certeza. Marijane, vamos falar um pouquinho, então, para a gente encerrar. Vamos falar sobre como está distribuído os trabalhos nas comunidades. Como é que a Secretaria da Saúde está atuando, as unidades de saúde, quais as recomendações nesse momento, e estão trabalhando de que forma nesse momento? Desde o início da pandemia, né, além mantendo o centro de triagem, o governo municipal vem mantendo um esforço muito grande, principalmente na questão da contratação. A gente sabe a rotatividade dos profissionais da saúde, principalmente de médicos, né? Eles vêm, ficam um período, provavelmente vão buscar novos horizontes, fazer uma especialização, acabam saindo. As pessoas cobram, né? Mas que tanta rotatividade de médicos. Mas é que os médicos, eles vão buscar especializações, vão buscar ir para outros locais. Mas voltando ao ponto, o governo municipal vem fazendo um esforço muito grande para manter durante a pandemia as 10 unidades de saúde abertas diariamente, né? Falta de por contratação, a gente não passa trabalho, como se diz, porque é contratado assim, médico, enfermeiro, como saiu em licença, a gente já está contratando para colocar no outro local. A questão de exames, questão de medicações. Então, assim, é um esforço muito grande nesses 10 meses de pandemia, administrando a pandemia, botando todos os esforços, porque hoje o objetivo é o enfrentamento ao coronavírus, mas não deixando de lado nunca a atenção básica, que são as unidades de saúde, Beto. Até porque eu sempre falo, né, estou preocupada com o pós-pandemia. Sabe, das doenças descobertas tardiamente, às vezes a atenção, uma prevenção que não foi feita naquele momento correto, né? Mas isso tudo vai ser lá na frente um reflexo pós-pandemia. Mas em outro momento a gente vem conversar sobre isso. Hoje um ponto fundamental também da informação, principalmente, são os agentes comunitários de saúde, né? Que eles vivem nas ruas buscando, conversando com a população. Como é que está sendo administrado isso nesse momento de pandemia? Sim, desde o início da pandemia, né, teve, como eu disse, vários momentos que eles poderiam fazer as visitas, e a grande maioria não poderiam, né? Agora, enquanto estava em nível gravíssimo, que foi até semana passada, né, eles não poderiam fazer visitas, certo? Isso é em todos os municípios. De semana passada para cá, como passamos para o nível grave, agora sim, eles estão retornando às visitas, só que não podem entrar na casa e nem pegar a assinatura da pessoa, Beto. Mas, estando no nível grave da pandemia, pode retornar sim às visitas, principalmente dando prioridade às visitas aos doentes crônicos acima de 60 anos, os diabéticos, os hipertensos, pessoas com câncer, crianças pequenas. Então, principalmente fazer visitas nestes grupos, né, retornando às atividades, só que não pode entrar na casa da pessoa e nem pegar assinatura. Marijane, estamos chegando no final do nosso programa. Aquilo que eu não perguntei, que de repente você gostaria de deixar dito, por favor, pode se dirigir àquela câmera ali, fique à vontade. Beto, a saúde é algo... O SUS não pode parar. O SUS não pode parar, a saúde não pode parar, né? Então, a gente teria tantas coisas aqui para conversar que seriam horas, né? E horas, né? Me coloco à disposição para cada 30, 40 dias eu possa estar vindo aqui para falar sobre algum assunto, alguma explanação, levar informação para a população através do teu canal, através do teu meio de comunicação. E a gente está aqui para somar e fazer a diferença, certo? A pasta da saúde não é uma pasta fácil, é uma pasta difícil de administrar, porque a demanda é sempre maior que a oferta, né? A pessoa precisa, é para ontem, não é para daqui 2, 3, 4 semanas, né? É saúde, saúde é em primeiro lugar, né? Mas é um dos pilares, é um dos objetivos do prefeito Noi, do Eduardo. Ele cobra muito, né? Ele cobra muito, a população cobra e não pode ser diferente, né? A gente tem que estar disponível para a população e assim a gente se faz.
Marijane, foi bom conversar contigo, primeira vez aqui no estúdio, espero que essa seja uma série de entrevistas que a gente vai fazer aqui para esclarecer bem a população sobre essa área tão complexa como você falou. Não é fácil administrar, é muito complicada, mas foi uma alegria recebê-la aqui. Não é fácil administrar, mas a gente gosta de trabalhar com transparência, então, Beto. Então, assim, ó, vou estar vindo aqui, quero trazer números, quero trazer resultados, ó, temos isso, aquilo, vamos fazer dessa forma, né? E conto aqui com o teu canal, sim, de forma mais transparente, a gente está fazendo uma gestão de várias mãos para beneficiar toda a população. Marijane, muito obrigado. Tá certo? Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado também ao Marciano aqui hoje presente. Tem mais alguém aí, Rané, para nós encerrar? CN Brasil, a fonte para quem... CNN? Uhum. Então tá bom, a todos vocês, muito obrigado. Lembrando que hoje, às 7h30 da noite, nós temos o nosso primeiro entrevistado, o candidato a presidente da Sermofood 2021, Alexandre Barcelos João. É o nosso convidado ao vivo às 7h30 da noite aqui nos nossos canais. Forte abraço, até lá.